Olá, uma ótima quinta-feira para você. Hoje, nosso informativo aqui com motivos de oração. Ore conosco do dia 5 de setembro de 2024. Vamos orar pela maneira como o Senhor tem nos abençoado, então, com alegria, com gratidão, as bênçãos que Ele tem realizado hoje na nossa vida. Mas veja que essa próxima pergunta do Breve Catecismo nos ajuda a olhar para outros tipos de bênção. Pergunta número 37: quais são as bênçãos que os crentes recebem de Cristo na hora da morte? Então, Deus nos abençoa hoje, vai nos abençoar na ressurreição também, mas há bênçãos na morte do cristão. E a resposta é assim, ó: a alma dos fiéis, na hora da morte, é aperfeiçoada em santidade e imediatamente entra na glória. E o corpo deles, estando ainda unido a Cristo, descansa na sepultura até a ressurreição. Então, das seguranças que nós temos, da comunhão com Deus, a gente tem esse tipo de segurança que é com respeito ao nosso momento da morte. Por isso que o cristão não teme a morte. E é bastante especial porque essa resposta nos ajuda a pensar no aperfeiçoamento, então na santidade completa que vai acontecer no momento em que nós morrermos. Também na alegria de que, ao morrermos, imediatamente entramos na glória. Além disso, de que, mesmo mortos, ainda estamos unidos a Cristo. E aí a resposta ela está dividindo, né, o que é a nossa compreensão bíblica, e aí a gente tem as passagens aqui embaixo para você consultar, inclusive, nossa compreensão bíblica a respeito da alma. A alma imediatamente entra na glória. E o corpo? O corpo descansa na sepultura. Então, como é importante a gente saber a respeito disso também, a gente se alegrar no Senhor, ter a certeza de que hoje Ele nos conduz bem e que será assim sempre, e mesmo diante da morte, a gente vai estar sendo abençoado. E a gente então crê e louvar ao Senhor por isso. Vamos orar pela nossa igreja, destacando aqui a imagem, né, nossa chamada da oficina de casais. O último encontro aconteceu agora na segunda-feira passada, e a gente tem realizado esses encontros uma vez por mês. Então, quando for a primeira segunda-feira do mês de outubro, é o próximo encontro. É importante a gente orar por esses encontros, pela condução do presbítero Wellington e da Cláudia. É importante que nós oremos pelos casais e pelas famílias da igreja. Então, a nossa oração pela igreja não é só pelas programações, é em torno, inclusive, da nossa própria vida, a comunhão de cada um de nós com Deus, a nossa comunhão entre os irmãos em Cristo e a importância que a gente deve dar também aos nossos lares. Inclusive, famílias que nem todos são cristãos, famílias que às vezes estão passando por situação de desemprego ou de enfermidade, famílias que precisam estar mais comprometidas com a própria igreja, famílias que a própria igreja pode abençoar mais. Então é importante a gente orar por isso. Temos outras programações importantes que vão estar acontecendo nos próximos dias, o próprio Bazar da SAF agora nesse próximo sábado, e a gente está atento para estar participando, estar envolvido, estar trazendo outras pessoas, mas sempre colocando os nossos irmãos em Cristo diante de Deus em oração. Nós começamos na quinta-feira passada, Deus permitindo, a gente vai fazer isso hoje também, na reunião de oração, às 8 horas da noite, nós estamos orando por todos os membros. Então, cada um que estiver ali presente vai pegar ali um papelzinho com o nome de alguns dos membros, para que constantemente a gente esteja orando uns pelos outros. Se você pode estar na reunião de oração, é importante para que a gente ore junto com você. Se você não pode, mas tem algum motivo de oração, compartilhe também. Importante para a gente crescer como igreja nesse sentido. Com relação aos desaparecidos, hoje eu estou colocando a informação aqui de uma forma diferente. A gente tem o grupo que chama Mães da Sé, que atua também em favor daqueles que estão desaparecidos. E estou destacando aqui para a gente orar com alegria. O Rubem da Costa Tavares foi encontrado. Então a gente agradecer a Deus, e aí tem uma mensagem que as irmãs dele tinham mandado quando ele foi reencontrado. Então, a mensagem é assim: gostaria de agradecer imensamente a cada um que tirou um tempinho do seu dia para nos ajudar na busca do Rubem, compartilhando as publicações, orando, orientando sobre qual caminho percorrer.
Hoje, dia 18 de julho, tá, a mensagem já é um pouquinho mais antiga, tá? Após 11 dias de clamor e buscas incansáveis, conseguimos encontrá-lo em uma instituição que cuidou muito bem dele. Faltam palavras para agradecer a cada pessoa que, direto e indiretamente, esteve ao nosso lado nesses dias. E que Deus retribua a cada um com chuvas de bênçãos. Então, a própria alegria de ter encontrado o seu familiar e a própria confiança em Deus. Então, hoje você pode orar agradecendo por aqueles que foram localizados, mas para você saber também como é que é importante a gente orar por aqueles que estão desaparecidos. Deus ouve as nossas orações. Vamos continuar orando também para os nossos governantes. Aqui na nossa listagem de hoje, nós temos o nome dos candidatos a vice-prefeito. Então, cada um deles também com a sigla dos seus partidos ou das suas coligações, alguns mais conhecidos, outros nem tanto. É importante que a gente ore por eles também, até pela expectativa que eles têm de assumirem o cargo de vice-prefeito, dependendo do candidato que vier a vencer a eleição para prefeito. A responsabilidade que eles têm quando o prefeito está impedido de exercer as suas funções por qualquer motivo. A gente sabe que às vezes acaba acontecendo que aquele que vence hoje como prefeito, numa próxima eleição, talvez saia como candidato a governador, vamos supor, e aí o vice-prefeito acaba assumindo. Então, importante a gente também ter sabedoria, cuidado, conhecimento com relação aos candidatos a vice-prefeito. Ore por eles, pela fé deles, pela família deles também. Vamos orar pela Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. A gente está seguindo aqui o calendário de oração das crianças, que a APMT preparou. E nesse quinto dia, esse quinto motivo, nós orarmos pelos recursos financeiros para o preparo do missionário. Então, vamos usar aqui uma das situações que a gente tem acompanhado. O Jonathan e a Josi são missionários que estão se preparando junto à APMT e também junto à Missão Além. E até para que eles tenham a aprovação como candidatos oficiais da APMT, eles têm que ter todo um projeto, inclusive a questão financeira. Eles estão investindo um grande valor em dinheiro para poder fazer essa capacitação. Então, a gente precisa orar por isso e pode ajudar financeiramente. E a mesma questão vale para a família Bantim, também tem precisado bastante recursos lá na África do Sul. A missionária Mafê não atua junto à PMT, mas também tem carência de recursos. Estou citando esses três, que são as três famílias missionárias que a gente ajuda constantemente. Prepara a sua oferta missionária. Se você ainda não fez a desse mês, procure reservar o valor para isso. Lembrar que quando for o terceiro domingo, a gente vai ter essa ênfase em missão nos nossos cultos. Os missionários da Junta de Missões Nacionais também precisam da nossa oração, do nosso apoio. Lá em Carmo do Rio Verde, em Goiás, nós temos o reverendo Adiel e a Águida, são pais da Leida e do Fábio. E em Pameri, estamos lá em Goiás também, missionário Carlos e Nayara, pais do João Pedro. Então vamos pedir pelo crescimento do evangelho nessas cidades, nessas regiões, a maneira como Deus pode usar esses servos do Senhor. Vamos orar pela igreja perseguida lá em Burandi, número 64. Você pode clicar na descrição do vídeo, tem mais informações sobre esse país, em que os líderes cristãos enfrentam intimidação e igrejas podem ser fechadas se não se mostrarem a favor do partido do governo. Igrejas não tradicionais não podem se reunir e são denunciadas por outras denominações. Membros da família e da comunidade pressionam aqueles que se unem a novas igrejas. Ore, clame ao Senhor para que todos os cristãos possam se reunir para adoração e liberdade, independentemente da denominação. Não se vergonhe de testemunhar do Senhor, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Era Paulo falando para Timóteo, está lá em 2 Timóteo 1:8. Ore também pela nossa reunião de oração hoje, Deus permitindo, além de orarmos uns pelos outros, nós vamos ler e meditar no texto de Atos capítulo 7. A gente já tem usado essas imagens para ajudar a gente compreender o texto. O que mais brilha aos nossos olhos ali na leitura, quais são as nossas dúvidas, qual é a direção de Deus, qual que é o assunto mais importante naquela leitura e como é que a gente pode compartilhar isso uns com os outros. Ore por esses motivos, ore com a sua família, compartilhe o vídeo com outras pessoas para que elas possam orar também, e Deus te abençoe.